com muita alegria apresentar nosso presbítero Adilson, regional do Jardim Damasceno, sob os cuidados do nosso pastor Josué Otávio. Ele congrega ali no Jardim Princesa, uma das congregações da Regional 21, de bom grado atendeu o nosso convite, a pedido da diretoria, está aqui para ser o transmissor da palavra de Deus. A igreja está feliz com a vinda do presbítero Adilson em nosso meio, pode dizer amém? Amém. Pega-te aqui. Uma igreja vai dirigir ao servo de Deus na qualidade de pregador da palavra nessa noite. Seja Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero tributar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos facultado nessa noite, a todos os irmãos presentes. Quero ser grato a Deus pelo privilégio de poder falar aqui nesta santa tribuna a palavra de Deus. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor Eric, que nos permitiu estar aqui também. Deus abençoe o santo servo do Senhor. Nosso irmão evangelista Luciano, toda a diretoria dos irmãos aí de missões, que o Senhor possa recompensar a todos que estão nesse trabalho empenhado. Eu gastei toda a minha adolescência, hoje com 33 anos de idade, mas gastei toda a minha adolescência no trabalho de evangelismo. Algumas pessoas olham para a gente e dizem, só quer estar no altar, só quer estar no púlpito, né? Tem pessoas que dizem assim, mas não conhecem a nossa história. Gastei toda a minha juventude nas favelas, evangelizando. Pastor, uma certa feita, eu caí com uma caixa amplificada dentro do rio sujo. Eu não tinha roupa, não tinha sapato, mas eu tinha alegria de com um panfleto que eu tinha uma vez R$5. Eu fiquei entre comer um cachorro-quente e comprar o panfleto de evangelização. Eu fiquei com fome, irmãos, mas eu comprei o folhetinho para poder ficar na porta da igreja, porque desde os meus 12 anos eu sirvo como cooperador na casa do Senhor. E ficava na porta entregando folhetinho, Jesus te ama, Jesus salva. Na escola onde estudei, falava do amor de Cristo. Então quero dizer para você, que seja a boca de Deus, seja a voz do Senhor, aonde você for, Deus pode te usar de forma extraordinária. Amém? Todos os irmãos, o presbítero Tobias e o diácono Gilmário, que o Senhor vos abençoe. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 6. Atos, capítulo de número 1, e o versículo de número 6 ao verso de número 8. Que diz assim a palavra do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos recitar o versículo de número 8, toda a igreja, em uma voz uníssona. 1, 2, 3. Mas recebereis e ser-me-eis tanto em Jerusalém e até aos confins da terra. Tomai-vos assento e eu já lhe entrego a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós lemos nessa oportunidade este trecho de Atos dos Apóstolos. E aqui trata-se em um dos últimos períodos que Jesus passou com seus discípulos após a sua ressurreição. Mais tarde, Paulo relata na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 6 e 7, que após Jesus ressuscitar, ele passa num período de 40 dias aqui na terra. Desses 40 dias que Jesus passou aqui, ele delega a promessa de Lucas 24, 49.
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, existem duas coisas que me chamam a atenção nessa expressão e dentro dessa aplicabilidade. A primeira, que o Senhor usa a terminologia de revestimento. A palavra revestimento, dentro do seu original, significa aquele que está se vestindo de novo ou se trajando novamente. A Bíblia diz que o profeta que mais falou acerca do Messias diz que ele haveria de nos vestir de vestes novas. E agora o próprio Cordeiro de Deus está dizendo que nós seríamos revestidos de poder. A palavra poder aqui no grego vem de duas expressões. A primeira palavra poder na aplicação aqui fala de exousia. E a palavra exousia na sua tradução significa aquele que tem habilidade e inteligência. E a segunda vertente da palavra poder no grego é dunamis ou dínamos, que tem uma conotação de uma bomba no mundo espiritual. Jesus está dizendo que revestiria eles de poder e autoridade para dois propósitos. O primeiro propósito que Jesus delega ao dar poder aos seus discípulos e à sua igreja era para dar testemunho. Haja visto que por base temos os evangelhos que testemunham acerca da pessoa de Cristo. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, também chamado de gentios, e João escreve para a igreja. O que me chama a atenção dos quatro evangelhos é o evangelho de Mateus, pois este direciona o seu evangelho para os seus compatriotas, irmãos judeus. É por isso que Mateus é o único evangelista dos quatro e do Novo Testamento que vai começar o seu capítulo de número 1, trazendo todo o pano de fundo histórico acerca da família de Jesus, sendo ele direcionando o seu evangelho para os judeus, e sabendo que os judeus gostavam dessa questão histórica, familiar, ele vai recitar a família e a genealogia de Cristo, até porque Deus afirma que é Deus da família, é Deus de história. Quando ele fala a Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é Deus de história. A história familiar de Jesus, no seu capítulo 1 de Mateus, está dividida pelo menos em 3 partes, de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico e até o tempo em que Cristo nasceu. Isto para provar aos judeus que de fato Jesus era rei por direito do trono de Israel. Porém, a Bíblia nos apresenta que Cristo não veio a este mundo para assentar-se num trono corruptível e passageiro. Jesus veio aqui com uma missão de restaurar, de refazer, de devolver-nos a Deus a nossa aliança. É por isso que Lucas também escreve no capítulo de número 4, verso 10: não existe nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Olhe para cá, a Bíblia me apresenta aproximadamente 407 profecias falando acerca da primeira vinda de Cristo. O primeiro profeta pela Bíblia foi o próprio Moisés. O próprio Deus foi o primeiro profeta na Bíblia. No capítulo 3, verso 15 do Gênesis, quando ele olha para Satanás tomado na serpente, disse: da semente desta mulher nascerá uma outra, e desta outra que nascer, nascerá aquele que esmagará a tua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Deuteronômio capítulo 18, o Senhor falou a Moisés dizendo que suscitaria do meio da nação de Israel um poderoso profeta como ele, um profeta que mais falou acerca de Cristo, que foi Isaías, no seu capítulo de número 7, verso 14, quando ele diz: e o seu nome será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Capítulo de número 9 do profeta Isaías, versículos 5 e 6, quando ele fala que o principado estaria sobre os seus ombros. E aqui o profeta Isaías traz a alusão do casamento na cultura judaica, porque sempre quando está acontecendo na cerimônia de um casamento na cultura judaica, e
perto do fim da cerimônia, o noivo vai diante da noiva, beija a sua testa, tira o seu véu e ele coloca o véu da noiva em seus ombros, e todos dentro daquele célebre casamento vão dizer: agora a responsabilidade do noivo, da noiva, está sobre os ombros do noivo. Quando Isaías aplica este texto, dizendo que o principado estaria sobre os seus ombros, ele está aplicando acerca da cruz, do Calvário, que ele tomaria a responsabilidade de nos comprar no seu sangue. Ele vai trazer atributos acerca deste Messias. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da paz. Capítulo de número 11 do profeta Isaías tem pela epigrafia o Cristo, o Messias, ungido de Deus. Capítulo de número 51, 52 e 53, versículo 8. E Deus agradou moê-lo pelas nossas transgressões. Oh, glória ao Senhor. Jesus veio aqui no capítulo de número 1, capítulo de número 2 do Evangelho de Mateus. Nós podemos ver que Jesus nasceu em Belém, em um estábulo de animais, em uma manjedoura. Olhe para cá, a Bíblia diz que ele, ao nascer numa manjedoura, ele não teve aplausos, não teve alaúde, não teve trombetas, não teve banquete, porque de acordo com a cultura bíblica, sempre quando o herdeiro do trono haveria de nascer, tinha que celebrar festas, tocar sinos. Mas quando o Rei da Glória nasceu, ele foi isento completamente de aplauso, completamente de banquete, de festa. Enquanto a terra com seu nascimento estava em silêncio, os céus se inclinavam para glorificar pelo seu nascimento. Aleluia! Ele não teve berço, não teve lugar para nascer. A Bíblia diz que ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré. É por isso que Felipe fala para Natanael: achamos aquele a qual as profecias falam que é o Messias. Então Natanael pergunta a Felipe: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz: vem e vê. Porque é que Felipe questiona, ou Natanael questiona Felipe? Porque segundo a geografia bíblica diz que Nazaré era uma cidade de prostituta e ladrões. É por isso que questiona: poderá vir alguma coisa boa de lá? Então Felipe fala para Natanael: vem e vê com seus próprios olhos. Olhe para cá. Mas quando eu leio a Bíblia, o Senhor me apresenta algo interessante. Jesus veio à terra e a expectativa da nação judaica era que viria um rei na personificação de Davi. Porque olhe para cá, os únicos governos em que Deus cumpriu promessas que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriram em Davi, em Salomão. Gênesis capítulo 15, versículo 18, quando Abraão ainda era peregrino em Canaã, diz o texto então que Deus falou a Abraão dizendo: você não será peregrino aqui para sempre. Eu te faço uma promessa, que esta terra eu te darei a ti e a tua descendência. E Deus estabelece os termos desta terra, desde o Egito até o rio Eufrates e a terra dos filisteus. Eles avançaram unicamente no governo de Davi e Salomão. Se cumpriu esta profecia, aonde Davi avançou as suas fronteiras. Olhe para cá. Então os judeus tinham uma saudade, uma lacuna exposta deste rei das profecias, que viria na personificação de Davi para restaurar a governabilidade da nação de Israel. Mas Jesus, ele veio completamente na contramão da lógica. Ele não veio aqui para combater os romanos, muito menos para pegar espada e andar em cavalo. Ele veio fazer uma missão muito além daquilo que eu e você poderíamos cumprir. Ele veio morrer por nossos pecados. Ele veio se entregar por mim e por você. Aleluia. Olhe para cá, capítulo
capítulo 3 de Mateus, versículo 16, João batizava no Jordão, e João pregava com autoridade, e a mensagem de João era apenas temática, apenas única: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, venha ser batizado, arrependam-se para a salvação. Mas a Bíblia diz então que alguns questionaram João dizendo: quem é você? Você é de fato o Messias, ou devemos esperar outro? João então explica: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas alparcas. E tem mais: ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Oh glória, oh glória. Dentro de um pouco de tempo vem caminhando o Cordeiro de Deus, olhou para João e disse: é lícito se cumprir toda a justiça divina. Jesus foi batizado. A Bíblia diz que a tríade ou a trindade se reúne. O Pai confessa, os céus se abrem e o Espírito de Deus pousa sobre ele em forma corpórea de pomba, e Deus apresenta o Filho. Porque aprenda uma verdade: quem te apresenta não é homem, quem fala do teu nome não é homem, quem apresenta, quem abre a porta não é um homem, quem apresenta é o próprio Pai. Porque o próprio Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Louvado seja. A partir daquele momento, do capítulo 4 de Mateus, foi conduzido, e o texto diz: tendo sido cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Olhe para cá, Jesus veio de uma obra específica, morrer por nós. Ele não veio aqui para habitar num trono terreno e passageiro. Mas Paulo detalha bem na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, Paulo descreve muito bem, de forma categórica: de sorte, meus irmãos, que tenhamos por exemplo a Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, desceu dentre os homens, foi fiel até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo o nome, o qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para dizer que só Ele é Senhor. Se você veio adorar, levante a sua mão para cima, já libera uma palavra de adoração. Ele é Senhor, Ele é Rei, oh glória. E olhe para cá, um dos textos que mais chama a atenção dos evangelhos é o capítulo 14 de João. Irmão, muito tempo depois dele citar, Jesus foi conduzido ao Calvário. João capítulo 14 é mais ou menos assim: não se turbes o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estarão, e por um espaço de tempo não me verão mais, mas eu enviarei no meu lugar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não vê. A palavra outro Consolador no grego é aio, que significa semelhante, igual. Jesus está dizendo: eu vou, mas vocês não ficarão só, ficará aqui o Espírito Consolador. Se eu curar, Ele também cura. Se eu batizar, Ele batiza. Se eu renovei, olhe para cá, eu quero abrir um pequeno parêntese. Eu não sei de que forma você entrou aqui, mas pela palavra e autoridade que Deus me delega nesta oportunidade, eu quero dizer: você não vai embora da forma que você entrou. O Espírito Santo de Deus, Ele já está nesta casa. E se tem alguém que sente a sua presença, confirme dizendo aleluia, glória a Deus. Ele está aqui.
Oh, glória ao nome do Senhor. Olhe para cá. Não muito tempo depois, só um pouquinho de retorno para mim, por gentileza. Não muito tempo depois de ele citar estas palavras, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao Calvário. Aos evangelhos apresenta que Jesus passou por 6 julgamentos, 3 judaicos e 3 romanos, dentro do pátio do sumo sacerdote. E dentro do fragum de Roma, ele foi conduzido à pena máxima, a ser crucificado. Pôncio Pilatos, para zombar de Jesus, olhou para ele e disse: em minha mão está o poder de te absolver ou de te condenar. Jesus olhou para Pilatos e disse: nenhum poder tem sobre mim, se não fosse ditado do alto. Eu estou aqui de vontade própria. Oh, glória. Ele foi sentenciado à condenação pela cruz. Olhe para cá. Eu estudei um livro por esses dias e eu encomendo aos irmãos para ler a crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Confesso aos senhores que eu li apenas 22 páginas e eu fiquei pasmado do sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Pegar o corpo de Jesus, despiram completamente ele ficou nu completamente. Não é como nos filmes hollywoodianos, que diz que ele tinha uma bata que protegia as suas partes íntimas. Não, porque os romanos conheciam muito bem a lei judaica e sabia que para um judeu mostrar uma parte do seu corpo era motivo de escárnio e vergonha. Na cultura brasileira está aquele ditado: o que é bonito é para se amostrar, mas quem é de Deus não se mostra, se esconde. Oh, glória a Deus. Sabia muito bem que mostrar partes do seu corpo era motivo de vergonha. Despiram Jesus completamente. Segundo a cultura judaica, um judeu mede entre 1,70 m a 1,77 m de altura. Pegaram Jesus, o esticaram de forma horizontal, de forma vertical. Pegaram o seu corpo, esticaram numa altura de 2 metros. Pegaram um chicote chamado de azorrague, que era dividida em 2 cordas. A primeira corda tinha couro e chumbo, e na segunda corda tinha ossos de carneiro afiado, bolas de ferro na ponta. Quando penduraram o corpo de Jesus, quando a primeira corda batia na carne, ela inchava automaticamente por causa do chumbo, e automaticamente a segunda corda, ela penetrava na carne. Não pensa os senhores que foram cortes superficiais, foram cortes profundos, rompimento de ligamentos, rompimento de tendões, de veias que foram dilaceradas. Jesus sofreu 39 chibatadas. Ao longo de 39 chibatadas, ele tem no mínimo 460 cortes em todo o seu corpo. A ciência diz que nós temos 5 litros de sangue no nosso corpo. Imagine a cena, os senhores, porque a Bíblia diz que como o cordeiro, ele seria moído, ele seria transpassado, ele haveria de sofrer pelos nossos pecados. Imagine a poça de sangue aonde estava o seu corpo. Imagine aquela poça de sangue em volta do seu corpo, de tanto apanhar. Mas a Bíblia me descreve no capítulo 53 de Isaías, versículos 5, 6 e 7, 8, que ele não abriu a boca para reclamar. Ele sofreu como o cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Por quê? Por mim e por você. Eu preciso citar isso aqui, porque tenho pregado em muitos lugares. Já faz algumas semanas que eu tenho pregado a palavra. E olhe para cá, nós estamos vivendo um tempo de uma geração, e permita-lhe a minha palavra, talvez aqui um pouco sem ética, mas uma geração de pessoas, de crentes almofadinhas, de crentes dodói. Não pode falar algumas coisas que não gosta. O pastor fala alguma coisa, fica de cara feia. São crentes que vêm à igreja e quer pré-estabelecer o que Deus fala ou não pode falar. E tem pessoas que entram aqui dizendo: se Deus não falar do jeito que eu quero, eu não adoro. Se Deus
Deus não falar do jeito que eu quero, eu não glorifico. Se Deus não revelar o profundo, eu não vou adorar. Meu filho, aqui são 2h30 de culto. 9h acaba, você vai para sua casa. Você acha que Deus depende do meu glória, do céu para ser Deus? Não, no céu não para, é 24 horas. Santo, santo, santo. Oh, Alamaia Sé. Quem veio adorar o seu nome, levante a sua mão. Nós precisamos ser categóricos e enfáticos quanto à pregação. Uma geração de crentes que vem para a igreja com a cara do general do Estado Islâmico e não vem com desculpa esfarrapada. Não, você não sabe a minha prova, você não conhece a minha luta. Você conhece a minha, você conhece do pastor, conhece dos obreiros. Cada um tem a sua luta. E uma vez eu fui falar para Deus: eu não aguento mais, eu vou largar esse negócio de pregar, isso não é para mim, eu estou fora, estou sendo provado. E quem lê Bíblia é confrontado por ela. É só ler a Bíblia que ela te confronta. Aí o Senhor me citou um texto que eu já havia lido há muito tempo, Salmo de número 103, versículo 14. E Ele conhece a tua estrutura e sabe até onde você suporta. E o Senhor falou: aguenta ou não aguenta? Eu conheço a tua estrutura, conheço a tua dor, conheço os teus conflitos. Você não vai parar, porque quem te fortalece é Ele, quem te dá graça é Ele. Se você crê na presença dEle, seja fortalecido, agraciado pelo poder da Maitúria. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oh glória, olhe para cá, olhe para cá. Você tem a oportunidade de abrir essa boca cheia de dente bonito que Jesus te deu. Você tem a oportunidade de abrir essa boca com esse pulmão Jesus que Ele te deu, de você louvar o nome do Senhor. Glória, aleluia. Olhe para cá, a palavra adoração no seu original grego vem da expressão proskneua, que no seu adjetivo significa aquele que toca a Deus na sua fonte ou beija a Deus na sua testa. Quem adora a Deus no ambiente atrai o céu para casa. E aonde Deus está, não tem tranca-rua, não tem pombagira, não tem oração de feiticeiro, de macumbeiro que pode atingir. Enquanto você adora aqui, Deus quebra a seta, arrebenta laço. Enquanto você adora aqui, Deus vai desfazendo as obras de Satanás. Eu quero dizer, cada glória que você dá aqui, Deus vai quebrando muralha lá. Você adora aqui, Deus visita lá. Só quem veio adorar, levante a mão para cima. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Seja tocado pela presença dEle. Romando ressaia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu já vou encerrar. O sangue vertido, a dor que ele sente, tiraram o seu corpo completamente vilipendiado, ferido, machucado, pedaços de carne. José, o historiador judeu, diz que davam para ver de longe os ossos da costela exposto de tão surrado que ele foi. Pegaram uma coroa de espinho, e não pensa os senhores que eram espinhos comuns, eram das figueiras bravas, de 2 a 4 centímetros de largura, e cravaram na sua cabeça, perfurando a sua carne, quase alcançando a sua caixa craniana. Cuspiram na face dele, bateram no seu rosto, mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca sequer para reclamar. A cruz era dividida em 2 partes. A primeira madeira de forma vertical era chamada de estirpes no latim. E a segunda madeira, de forma horizontal, era chamado de patímbulo, que tinha cerca de 53 quilos. Eles obrigaram Jesus, mesmo ferido, quase sem sangue, a colocar aquele madeiro nas costas, prender as mãos dele por trás, com seu corpo pendido para frente, e ele teve que carregar. Na via dolorosa, alguns dizem que não existiram, mas a Bíblia diz que no meio do caminho, quando ele cai, e parece que eu vejo pelo texto, porque o texto me permite conjecturar, pensar em cima dele, não colocar o que não está escrito, mas pensar em cima dele. Jesus olhando para a multidão e procurando, cadê Filipe? Cadê Bartolomeu?
Cadê Tiago? Cadê Pedro? Cadê os discípulos que andaram com ele, comiam com ele, dormiam com ele, que viram tantos milagres que ele realizou? Nenhum estava lá. Jesus olha e procura os seus. As Marias estavam lá, mas não tinham o poder de fazer nada. Mas no meio do caminho, quando ele caiu no chão, ele olha e não vê ninguém para ajudá-lo. Mas o Senhor prepara um Simão Cirineu. E a Bíblia faz questão de enfatizar a sua terra, Simão de Cirene. Na antiguidade, Cirene era um país do continente africano. O único negro da multidão foi quem ajudou Jesus a levantar a cruz. Porque se como homem ele caiu na beira do caminho, agora ele se levanta como Deus. E se como homem ele estava sofrendo, sendo ele 100% Deus, ele veio além do tempo. Ele veio além das eras. E 2 milênios depois, Jesus nos viu aqui neste culto de missões. E você aqui com seus conflitos, com a sua vontade de parar, porque eu sei que existe o dia mau, e a Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero dizer, sabe por que você não vai parar? Porque Ele pagou preço maior, e é pela graça que Ele te fortalece hoje. Oh glória! Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 9. Capítulo 12, versículos 5, 6 até o 9. Paulo ora ao Senhor, tira o espinho na carne. Era como um mensageiro do diabo que esbofeteava o seu rosto. E Deus falou, não vou tirar. Porque se o diabo se apresenta para você em momento de vulnerabilidade, em momento de fraqueza, a graça de Deus também se apresenta para você no momento de fraqueza. Oh glória! E Paulo ora, afasta. O Senhor, não, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você se sente enfraquecido, é aí que eu te fortaleço. E Paulo escreve em Filipenses 4:10: eu sei estar abundante e sei padecer necessidade. Eu sei ter e não ter, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou sentindo a presença dele nessa noite. Quem pode adorar o seu nome? Quem pode adorar o seu nome? E olhe para cá. Deus não fica te devendo nada. Eu tenho mais alguns minutos. Deus é fiel para cumprir sua palavra. Me prova, pregador, eu provo. Números capítulo 23, verso 19. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Falaria a Deus e não velaria. Números capítulo 11, versículo 23 diz: acaso a mão do Senhor terá sido cortada? Amanhã saberás que a minha palavra te acontecerá. Isaías capítulo 55, versículo 11: a minha palavra não torna para mim vazia, antes fará o que me apraz. Jeremias capítulo 1, versículo 11: o Senhor pergunta a Jeremias, o que você vê? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Mateus capítulo 24, verso 35 diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13: ainda que sejamos infiel, ele permanece fiel com a sua palavra, porque não pode negar-se a si mesmo. Primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 25 diz: a folha seca, a árvore morre, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Aquilo que Deus determinou, queira o diabo ou não tem principado, não tem potestade, não tem obra contrária que vai revogar a palavra. A palavra, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu estou sentindo a presença dele. Seja fortalecido pela palavra. Quem tem glória dá glória. Tem renovo de Deus nessa noite pela palavra. Palavra, recebe a palavra dele. Eu paro aqui. Ele subiu no Gólgota por mim e por você. Ele pregos cravados de 12 centímetros de espessura nas mãos e nos pés. Zombaram dele da forma que ele estava. Ele cumpriu, de modo que quando Deus lançou sobre ele as nossas transgressões, até o sol se escondeu e Deus virou o rosto. Por isso que ele diz aquela citação: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? E ele entregou a sua vida. E eu nunca vi, desde que morte foi criado, desde que ela foi criada, pedir licença para matar alguém. Mas naquele dia, a morte não tinha poder, porque ela se apresenta. E ele diz assim: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Sou eu que dou pelas minhas ovelhas. Ele diz a palavra que todo mundo sabe: Pai, está consumado, tetelestai, se cumpriu. E foram 3 dias e todos se esqueceram da promessa da ressurreição. Veio a sexta-feira do lamento. Veio o sábado do choro e do pranto, a tristeza. 3 precauções foram tomadas a pedido dos sacerdotes, para que ninguém tivesse acesso ao corpo de Cristo, pois os sacerdotes temiam que alguém roubasse o corpo e propagasse uma mentira falsa, porque eles não acreditavam na ressurreição. A primeira medida que tomaram, pegaram uma pedra de 2 toneladas e serraram a frente do túmulo. A segunda precaução, pegaram o selo do Império Romano e selaram a pedra no meio com 12 tiras de corda. E aquele selo representa 2 coisas. Aí dentro tem um corpo, e esse corpo pertence a César, o imperador de Roma. A terceira precaução, pegaram a guarda pretoriana, a elite dos soldados de Roma. De 3 a 6 mil soldados se revezavam entre eles, protegendo a frente do túmulo. Só que veio o sábado, e quando o sábado estava sendo finalizado, às 23h59 do nosso horário, perto da meia-noite, quando bateu a meia-noite, 2 anjos de Deus desceram dos céus, quebraram o selo, removeram a pedra. A guarda pretoriana foi embora com medo. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Olhe para cá para me entregar o microfone de quem é direito. Olhe para cá. Lucas, no seu capítulo 28, descreve, pastor, que as Marias debatiam no caminho: quem vai remover a pedra? Quem vai distrair a guarda? Quem vai tirar o selo? E não era nem pela manhã ainda. Ela chega no túmulo, tem um anjo sentado em cima da pedra. Maria Madalena, mais corajosa, adentrou o túmulo de Cristo, e quando ela entra, está vazio. Quantas foram as vezes que eu preguei de forma errônea esse texto, porque eu pensava que o fato do anjo remover a pedra era para ajudar Jesus a sair. Não, pelo contrário, o anjo só remove a pedra para comprovar, para quem quisesse ver, que aquele que estava lá não está mais presente. Maria Madalena entrou do túmulo de Cristo, e com voz de choro, com lágrimas nos olhos, ela está chorando, e a voz fala com ela: mulher, a quem buscais? Ela diz: eu procuro meu Senhor. Se levou o corpo, me devolva, que eu vou levar para casa. Então a voz fala pela segunda vez: porque procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Sentindo a presença, Ele está presente nesse culto de missões. Oh glória! Olhe para cá para eu entregar. Nós temos orgulho, e fé. Olhe para cá. Não é como algumas religiões, como algumas ideologias, não, porque só o nosso Jesus está vivo. Olhe para cá. Todas as maiores religiões e os seus predecessores, se eu for no túmulo de Charles Taze Russell, quem é Charles Taze Russell? Aquele que fundou os Testemunhos de Jeová. Se eu for no seu túmulo, lá estará os restos mortais. Se eu for no túmulo de Joseph Smith, quem foi Joseph Smith? O pai dos Mormons. Se eu for no seu túmulo, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, aquele que fundou o Espiritismo, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo de Buda, o Iluminado, lá também estará seus restos mortais. Se eu for no túmulo de Mussolini, de Confúcio ou do profeta Maomé, lá também estarão seus restos mortais. Se eu for na cidade papal em Roma, aonde os papas foram enterrados, lá também restará seus restos mortais. Mais alguns meses foi a Páscoa, e um amigo meu que foi para Israel, ele gravou um vídeo para mim de dentro do túmulo de Jesus. Aquela plaquinha de madeira está lá sendo renovada há mais de 2000 anos, e está escrito o quê? Do lado esquerdo, para quem vai entrar do lado direito do túmulo, está escrito lá: ele não está aqui, porque já
está vivo. Mateus 28, 18. Ao ressuscitar ele disse: todo poder e autoridade é me dado no céu e na terra. Só quem tem glória para Jesus, levante a tua mão. Glória, adore, seja renovado. Ele está aqui para te dizer: não tem palavra de demônio, não tem palavra de homem que vai tirar você da presença. Ele pagou, ele pagou. Recebe renovo de Deus aqui agora. Seja tocado, receba a glória. Deus vai renovar crente aqui agora. Quem tem glória dá glória. Levante a mão por um minuto. Ele está na casa, ele está na casa. Recebe, recebe, seja tocado. Ele diz: eu vos dou poder, 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 poder. Recebe, 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 recebe. Renova Jeová, renova Jeová, renova, renova, renova. Nós somos pentecostais. E eu quero dizer para você: hoje o Senhor te reveste de graça, de poder. A partir dessa noite, nesse culto de missões, se prepare. A glória de Deus vai descer sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja tocado. Descendo uma unção de renovo na casa. Está descendo uma unção de renovo aqui agora. Santos e serva de Deus, Jesus se manifesta neste culto. Se você sente a presença dele, recebe a presença. Deus está renovando profetas aqui agora. Aqui nesse altar Deus está renovando. A glória de Deus nos tomou nesta noite. Toda barreira que se levantou até este momento está batendo em retirada. Ai, Jesus. Você pode levantar a tua mão por um minuto. Você pode levantar a tua mão e adorar Ele. Você pode adorar o Senhor nessa noite, na comunhão dos irmãos que estão aqui, como aconteceu e foi profetizado. Entrega o microfone. Joel 2:28. Naqueles dias ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Se alguém é batizado com o Espírito Santo, fala o idioma do céu. Seja renovado. Abra a tua boca. Adore, 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 adore. A apoteose da unção vai descer agora. Receba a graça. Ore Pai, eu quero. Recebe. Aviva a tua igreja, Jesus. Aviva a tua igreja, Jesus. Renova a tua igreja, Jesus. Agora. É mais. Que nunca falte óleo da unção sobre a tua cabeça, meu pastor. Que sempre seja o alvo as tuas vestes. Há uma promessa muito grande sobre a tua vida.
E Deus está dizendo: estou te calçando nesta noite, estou cobrindo você com manto, porque um tempo diferente está chegando para tuas mãos. Uma graça de capacitação desce sobre a tua vida. E o Senhor diz para tu saber que eu sou Deus: darei um sinal num projeto que tu colocou nas minhas mãos, diz o Senhor. Se alguém crê que Deus está aqui, levante a mão, manda 2 glória para Jesus de Nazaré. Só quem pode me dar a glória, abre a boca, manda 2 glória para Jesus de Nazaré. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.